Tem um paciente que pergunta assim: meu exame deu pólipo céssio positivo infiltrado linfoplasmacitário na biópsia gástrica, né, sem alterações histológicas e tal, no estômago. Isso aí você vai precisar passar para o seu gastroenterologista, né, vai fugir um pouquinho aqui da nossa área. A gente costuma atender muito paciente com esofagite eosinofílica. Esofagite eosinofílica, por sua vez, é uma área que nós atendemos muito. Mas isso precisa ser visto pelo gastro, tá? Já foge bastante da nossa área. Tem uma pergunta aqui boa aqui. Doutor, me tira uma dúvida. Hoje eu tenho 44 anos e aos 20 e poucos anos atrás fui atacada por um enxame de abelhas. E depois desse ataque que sofri, passei a ter urticária crônica, acredito que seja isso, né? UCS, a urticária crônica espontânea. Eu sofro muito, mas hoje tomo Xolair, omalizumab. Será que foi por conta das abelhas? É possível, mas assim, deixa eu te falar uma coisa que é bem interessante, tá? Que eu não sei se seu médico alergista está antenado nisso. Paciente que desenvolve reação grave a himenópteros tem que pensar em mastocitose. Tem que pensar, tá? Em síndrome de ativação mastocitária primária. Então tem que pensar. Eu acho que era uma ideia aqui do seu médico, ele talvez investigar, não querendo aqui colocar a colher no trabalho do outro, né? No prato do outro, mas eu acho que é só um compartilhamento de informações para a gente poder melhorar nossos conhecimentos gerais. Mas tem que descartar a mastocitose. Tá, e a mastocitose a gente dosa a triptase basal para ver se ela está alta e a triptase também na crise. Se houver, por assim dizer, um aumento da triptase, tanto basal quanto na crise, então pode ser que você tenha mastocitose. Existe também a possibilidade de dosar a histamina na urina e também no sangue. E existe o exame genético para a identificação dos genes específicos para a mastocitose. Tá bom? Então, vamos pensar na investigação de uma síndrome de ativação mastocitária que está muito ligada a reações graves a himenópteros. Tá? Estatisticamente, isso não sou eu que inventei, são os estudos científicos que mostram, um paciente que tem uma reação grave a um himenóptero, a uma abelha, a uma vespa, a uma formiga lava-pés, são os himenópteros, são os insetos que ferroam, é isso que significa himenóptero. Ele pode estar desenvolvendo uma mastocitose, tá bom? Doutor, fiz exame de doença de refluxo, esofagite, tá uma luta danada com sinusite, qual médico devo procurar? Então, Daniel Fernandes, é interessante, né, que o refluxo ele leva a uma inflamação das vias aéreas superiores, né? Eu até com um professor que falecido nosso, lá americano, professor Robbie Russell, lá da Universidade do Texas em Austin, muito bom professor que eu tive, muito bom. Uma coisa que eu aprendi com ele, estava no início da minha carreira, ele falava o seguinte: olha, quanto mais catarro você produz, mais você engole, porque você não é de uma cultura que tem o hábito de eliminar esse catarro, então você está sempre engolindo esse catarro, mais secreção ácida você produz no estômago, né? Mais ácido você deixa seu estômago. E deixando mais ácido seu estômago, mais refluxo você tem. Mais refluxo você tendo, mais você produz catarro, porque mais irrita o nariz, a garganta, a boca. Então fica um efeito de retroalimentação, entendeu? Ele me ensinou isso, nunca mais eu esqueci. E hoje, quando eu trato meus pacientes, eu sempre penso nesse sentido, sabe? Paciente que eu sempre pergunto: você tem queimação no estômago? Seu esôfago dói? Você tem queimação atrás do peito, quando você come? Ou de forma espontânea? E sempre inicio um remédio para o estômago e um remédio para melhorar o esvaziamento gástrico. E olha, falando aqui num termo bem popular, é batata, o paciente melhora bem. Quando a gente trata aqui o estômago e o pulmão também, melhora bastante. Então, não adianta tratar somente aqui, tem que tratar aqui e aqui, tem que tratar os dois, tanto a parte superior quanto a inferior. Muito boa a sua pergunta. Ele é um paciente, o Ayrton de Oliveira Júnior,
Ele falou, eu queria muita indicação de um médico, já fui em alguns que não resolveram o meu problema de urticária, mas nenhum investigou, seguindo o protocolo que vocês tanto falam. Investigar apenas a alergia alimentar. É verdade. Existe, infelizmente, Ayrton de Oliveira Júnior. Eu não vou falar sobre urticária aqui, porque você assistiu, isso é um comentário de um vídeo, de uma aula nossa, que a gente fala sobre urticária e angedema. Então, se você quiser saber muita coisa sobre urticária ou angedema, nós temos uma aula. É só botar meu nome, Marcelo Boçois, ou Bossoá, né? Bota urticária e angedema aula, que você vai encontrar essa aula. É uma aula de 1 hora e pouco, mais ou menos, que a gente dá. E é uma aula que eu fiz para leigos, não foi uma aula para profissionais de saúde, né? Aula para leigos. Então, eu tento explicar em 1 hora e meia toda a complexidade que é uma urticária, né? Porque que não é uma coisa tão simples. Então, é porque a gente fica muito triste de ver muitos pacientes chegarem no nosso consultório, às vezes desnutridos, só comendo arroz e frango, às vezes nem frango. Tinha um caso de uma paciente que ela, coitada, ela realmente entrou em desnutrição profunda, que ela precisou ser internada por causa de desnutrição, porque ela achava que era algum alimento que estava causando a urticária. E a urticária não melhorava, só piorava. Então a gente precisa saber os mais diversos tipos de diagnósticos diferenciais para as urticárias. E nessa aula a gente explica bastante, e existe também uma playlist sobre urticária nossa. Visita o nosso site brasilsemallergia.com.br. Você vai ter uma barrinha de busca lá em cima, no canto superior direito, você bota lá urticária, você vai encontrar muita coisa sobre urticária. A paciente fala, acho que eu tenho essa dermatite, meu teste genético para a doença celíaca deu positivo. Tentei fazer os exames sorológicos, mas passo mal demais ingerindo glúten. Também tenho intolerância à lactose. Ela fala isso, quis comentar isso, porque o teste genético em si, ele não é diagnóstico para a doença celíaca, tá bom? Ele pode mostrar que você tem um gene que está relacionado à doença celíaca, mas esse gene, através de mecanismos que a gente chama mecanismos epigenéticos, que são mecanismos que envolvem o gene e que podem ativar ou desativar o gene, pode ser que você não tenha doença genética, da doença celíaca, entendeu? Então, apesar de você ter o gene positivo para a doença celíaca, isso não necessariamente indica que você tenha doença celíaca. A única forma realmente de você confirmar esse diagnóstico é você fazendo uma endoscopia digestiva com biópsia do duodeno proximal ou colonoscopia com biópsia de ilho terminal, e também existem os exames de sangue, mas confirmação diagnóstica mesmo só através de exame endoscópico com biópsia e histopatológico, tá bom? Então é isso aí. Tem um paciente que comenta aqui, hoje o doutor falou do meu maior problema, que para mim é difícil solução. Queria que a causa do meu angedema seja os dentes, realmente, pois não consigo tratá-los, por não poder usar nenhum medicamento para dor anti-inflamatório, e a maioria dos antibióticos. Já tive 2 episódios de edema de glote por medicamento e chego a suar frio, só em pensar que pode ocorrer novamente. Seria possível realizar tratamento dentário para ficar livre das constantes crises de angedema? Tenho 63 anos e sofro com dor de dente, principalmente com a má aparência. Parece que você tem uma síndrome de ativação mastocitária, é o que parece. Que você desenvolve hipersensibilidade a um monte de coisa, medicamento, anti-inflamatório, antibiótico. A síndrome de ativação mastocitária ela pode ser de 3 tipos, idiopática, ela pode ser síndrome de ativação mastocitária primária e secundária. A secundária é alguma coisa, né? Secundária é alguma infecção, no caso, a inflamação crônica do dente pode dar síndrome de ativação mastocitária. A primária pode ser também um quadro que a gente chama de... fugiu aqui, meu Deus, acabei de falar. Isso aqui é tudo tirado da minha mente, não tem teleprompter, não tem nada aqui. Mastocitose. Tá? Então, a mastocitose pode estar relacionado com, muitas das vezes, a base do seu problema. Você, às vezes, está com um problema de mastocitose e você está desenvolvendo esse monte de problemas por causa da mastocitose, mas pode ser também uma síndrome de ativação mastocitária secundária ao dente ou qualquer outra coisa. Tem que investigar isso bem. Se for uma mastocitose, o médico vai pedir alguns exames, como, por exemplo, a triptase basal, a triptase após a crise de glote, angedema, né?
O médico ele vai solicitar dosagem de histamina urinária e no sangue. Então existem alguns exames que a gente pode pedir e é importante você descartar a mastocitose, tá? E fazer um procedimento dentário, mas a nível de internação, a nível cirúrgico mesmo, né? O pessoal da bucomaxilo faz muito bem isso. Interna o paciente, faz o procedimento dentário pela bucomaxilo internado, supervisionado com um anestesista. Mas antes disso, peça que o anestesista peça um parecer do alergista e investigar SAM, S-A-M, Síndrome de Ativação Mastocitária, muito importante, tá bom? Tem uma pergunta interessante, né? Tenho muita alergia a bijuterias na orelha e pescoço em contato com sol ou suor. Coço muito e forma feridas na hora. Você provavelmente tem uma hipersensibilidade a sulfato de níquel ou cloreto de cobalto e quando a gente sua, esse elemento ele fica mais em contato ainda, causando mais o problema, tá? Então, provavelmente você tem isso.